Estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. Ouvimos a palavra de Deus, primeira leitura do livro do Êxodo. Moisés conduzindo o povo pelo deserto, conduzindo este povo para a libertação, se encontra num momento difícil. As provisões que haviam, estas provisões terminaram. O povo havia trazido provisões quando saíram do Egito, mas o tempo de caminhada no deserto tornou-se longo. Durou 40 anos. Num determinado momento do percurso, faltou o que comer. E o povo então murmura contra Deus, através do profeta, através de Moisés, e questiona: por que nos trouxestes a este deserto para nos matar de fome? É um momento pontual de uma dificuldade pontual. Uma dificuldade real, mas pontual. E por aquela dificuldade, o povo deixa de reconhecer os grandes feitos de Deus. Parece que tudo aquilo que Deus havia feito não significou nada. O povo queria voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Porque lá eles tinham as panelas de carne e comiam com fartura. Esta palavra que olha para o passado, que se volta para o passado, sem a perspectiva do futuro, sem olhar para o futuro. Estar no Egito foi a experiência da escravidão. Havia comida com fartura, carne com fartura, pão com fartura. Mas a vida do povo era uma vida escrava. Não se tinha liberdade. Eram submetidos ao domínio do faraó. Tudo o que produziam, em grande parte, era voltado para o faraó. Eram colocados pesados tributos, de tal forma que muitos até perdiam a sua terra, os seus bens, por não conseguirem partilhar do que produziam suficientemente dentro da cota que era estabelecida e não conseguiam pagar o tributo. Não é uma escravidão como a gente teve no Brasil, por exemplo. Não é esse tipo de escravidão. Era uma escravidão de submissão total ao que regia o faraó, e tudo aquilo que o faraó regia não dava oportunidade para o povo viver. E o povo estava preocupado com a carne e o pão, com o alimento. Mas a vida não é feita somente de pão. A vida é feita de outras coisas também, para que o ser humano possa ser feliz. O pão é essencial. Comida é essencial, mas é necessário tantas outras coisas para que o ser humano seja feliz, inclusive a sua liberdade. E Deus queria isso para o povo: liberdade. Por isso, os tira do Egito e os conduz pelo deserto,
e dá a eles uma terra, uma identidade, e constitui este povo, que nesse momento não está entendendo isto, constitui com este povo uma grande nação. É a história do povo de Israel. Nos encontramos com um povo que murmura, e aí nós trazemos a palavra de Deus para a nossa realidade, porque é sempre importante esta atualização, porque com a palavra de Deus nós aprendemos. A nossa vida também, em maior ou menor proporção, cada um é um. Vivemos momentos assim, em que nos bate a dificuldade, e nós, que somos pessoas de fé, a primeira coisa que nos vem no pensamento é: onde está Deus? Nós nos voltamos para Deus, fazemos os nossos pedidos a Ele, elevamos as nossas preces, e quando as coisas não se resolvem, quando as coisas não acontecem, então começamos a perguntar: aonde está Deus? Onde está Deus? Como que esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez. Se olharmos para a nossa vida, para a nossa história, nosso caminho de fé, nosso caminho também de deserto, nós vamos perceber que quantas coisas Deus fez a nosso favor. Como Deus foi bom para nós, para nossa família, para aqueles que nós amamos. Mas basta vir a dificuldade e não temos uma resposta, que então esquecemos. É um momento pontual da vida, é um acontecimento da vida, mas isso não significa que Deus esteja ausente, ou Ele não saiba daquilo que nós precisamos para sermos felizes. Deus sabe. As dificuldades e provações da vida, elas existem, vão existir sempre, e vão variar. Ora estamos com problemas de ordem de convivência, de relacionamento, ora estamos com problemas financeiros, dificuldade, ora nós estamos com enfermidade, estamos doentes, ora a gente perde alguém que a gente ama, ora não acontece como a gente quer. Mas quantas coisas boas já aconteceram, quantas coisas na nossa vida se realizaram, e a gente pôde se alegrar com elas, rejubilar com elas. Que o que vivemos nesse momento, aquilo que vivemos nesse momento, que possa ser que passemos, nosso olhar tem que ser para o futuro e reconhecer que Deus sempre tem algo melhor preparado. E aí a nossa força para guardar a nossa fé, guardar os nossos questionamentos, recolher esses questionamentos, deixá-los quietinhos ali, não trazê-los como homens e mulheres que não têm fé, mas guardá-los, deixá-los ali, porque somos homens e mulheres que têm fé. E hoje está assim, amanhã vai estar diferente. E se nós acreditamos e temos pensamentos positivos,
se a gente confia e faz a nossa parte, se a gente coloca a nossa força, se a gente completa tudo isso com a oração, com uma vida de oração, de entrega, se a gente é agradecido apesar de tudo, se a gente é capaz de dizer muito obrigado apesar de tudo que nos atribula, dias melhores virão. Porque o que Deus tem para nós é um projeto de felicidade. O povo de Deus viveu aquele momento difícil. O povo de Deus olhou para o passado, esqueceu das coisas que Deus havia realizado de bom, inclusive ter os libertado da escravidão no Egito. Deus conduziu esse povo pelo deserto durante 40 anos. Houve uma mudança de geração, muitas pessoas ficaram no deserto, não chegaram à terra prometida. Muitas pessoas ficaram pelo caminho do deserto, murmurando, reclamando contra Deus, revoltados contra Deus, e não avançaram. Por esta revolta, ficaram pelo caminho, não contemplaram o que de fato estava reservado para o depois. Mas muitos perseveraram, muitos seguiram em frente, e apesar das fraquezas, de tudo aquilo que acontecia no deserto, em que o povo se sentia fraco, mas logo levantava a cabeça e via o anjo do Senhor à sua frente, apesar de tudo isso o povo seguiu. E lá na frente puderam avistar o que Deus tinha reservado, a promessa de Deus, que não era somente carne e pão, não era só comida, mas era a proposta de uma vida muito maior e muito mais plena. Acreditemos nisto, acreditemos que a nossa vida é e precisa ser conduzida pela força da nossa fé e daquilo que nós acreditamos.